Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja lendo, opa, ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, chegamos ao nosso 10º conto dos 12 contos peregrinos do Gabriel Garcia Marques. Pessoal, nós estamos aí definitivamente nas nossas últimas leituras, essa daqui é a antepenúltima. A próxima vai ser bem curtinha, bem curtinha. Como eu não estou lendo mais de um conto por leitura, eu não vou lê-lo. Mas se eu estivesse fazendo isso, com certeza ele estaria junto aqui dessa leitura, porque de fato é uma leitura muito curta. Mas esse daqui, esse conto que a gente vai ler, ele não é um dos mais curtos, mas também não é um dos mais longos. Ele está ali na média. Provavelmente essa leitura aqui deve dar uns 30 minutos por aí, não sei. Ou menos. Vamos ver. Mas hoje nós vamos ler o 10º conto, que é intitulado O Verão Feliz da Senhora Forbes. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer essa leitura que marca aí a nossa... Marca não, né? Mas avança mais ainda nessa reta final. Vou começar aqui. De tarde, de regresso à casa, encontramos uma enorme serpente do mar pregada pelo pescoço no batente da porta. E era negra e fosforescente e parecia um malefício de ciganos, com os olhos ainda vivos e os dentes de serrote nas mandíbulas escancaradas. Eu andava, na época, com uns 9 anos e senti um terror tão intenso diante daquela aparição de delírio que fiquei sem voz. Mas meu irmão, que era 2 anos menor que eu, soltou os tanques de oxigênio, as máscaras e as nadadeiras e saiu fugindo com um grito de espanto. A senhora Forbes ouviu da tortuosa escada de pedras que trepava pelos recifes do embarcadouro até a casa e nos alcançou. Arquejante e lívida, mas bastou que visse o animal crucificado na porta para compreender a causa do nosso horror. Ela costumava dizer que quando duas crianças estão juntas, ambas são culpadas do que cada uma fizer sozinha, de maneira que repreendeu a nós dois pelos gritos do meu irmão, e continuou recriminando nossa falta de domínio. Falou em alemão e não em inglês, como estava estabelecido em seu contrato de preceptora. Talvez porque ela também estivesse assustada e se negasse a admitir. Mas assim que recobrou o fôlego, voltou ao seu inglês pedregoso e à sua obsessão pedagógica. É uma Muraena Helena, nos disse. Assim chamada porque foi um animal sagrado para os gregos antigos. Orestes, o rapaz nativo que nos ensinava a nadar nas águas profundas, apareceu de repente atrás dos arbustos de alcaparras. Estava com a máscara de mergulhador na testa, um minúsculo calção de banho e um cinturão de couro com 6 fargas, de formas e tamanhos diferentes, pois não concebia outra maneira de caçar debaixo d'água que não fosse lutando corpo a corpo com os animais. Tinha uns 20 anos, passava mais tempo nos fundos marinhos que em terra firme. E ele próprio parecia o animal do mar com um corpo sempre besuntado de graxa de motor. Quando viu pela primeira vez, a senhora Forbes dissera a meus pais que era impossível conceber um ser humano mais belo. No entanto, sua beleza não punha salvo do rigor. Também ele teve que suportar uma reprimenda em italiano por haver pendurado a Moreia na porta sem outra explicação possível que a de assustar os meninos. Depois, a senhora Forbes mandou que a despregasse com o respeito devido a uma criatura mítica e mandou-nos vestir para o jantar. Fizemos isso de imediato, e tratando de não cometer um único erro, porque após 2 semanas sobre o regime da senhora Forbes, havíamos aprendido que nada era mais difícil que viver. Enquanto estávamos debaixo do chuveiro no banheiro, em penumbra, percebi que meu irmão continuava pensando na Moreia. Tinha olhos de gente, disse ele. Eu estava de acordo, mas fiz com que ele achasse o contrário, e consegui mudar de tema até acabar meu banho. Mas quando saí do chuveiro, que me pediu que ficasse para acompanhá-lo. Ainda é dia, disse a ele. Abri as cortinas, era pleno agosto. Nossa, agosto aparece muito aqui, né, gente? E o Gabo, ele tem um outro livro, se eu não me engano, é Nos Vemos em Agosto. Tem até uma pessoa que tá lendo ele. Agora me fugiu a memória, tá, gente? Mas tá sendo feita essa leitura nesse especial do Gabriel Garcia Marques aqui, dos podcasts. Mas agosto aparece muito nos contos do Gabo. Vamos lá. Vamos lá.
Era pleno agosto e através da janela via-se a ardente planície lunar até o outro lado da ilha, e o sol parado no céu. Não é por isso, disse meu irmão. É que tenho medo de, é que tenho medo de ter medo. No entanto, quando chegamos à mesa, havia feito as coisas com tanto esmero que merecia uma felicitação especial da senhora Forbes, e mais de 2 pontos em sua conta da semana. Eu, em compensação, perdi 2 pontos dos 5 que tinha ganho, porque na última hora eu me deixei arrastar pela pressa e cheguei à sala de jantar com respiração alterada. Cada 50 pontos nos dava direito a uma ração dupla de sobremesa, mas nenhum dos dois havia conseguido passar dos 15. Era uma pena, de verdade, porque nunca mais encontramos pudins tão deliciosos como os da senhora Forbes. Antes de começar o jantar, rezávamos de pé na frente dos pratos vazios. A senhora Forbes não era católica, mas seu contrato estipulava que nos fizesse rezar 6 vezes por dia, e havia aprendido nossas orações para cumprir sua obrigação. Depois, sentávamos nós três, reprimindo a respiração, enquanto ela comprovava até o detalhe mais ínfimo de nossa conduta. E só quando tudo parecia perfeito, tocava a campainha. Então entrava Fúvia Flamínea, a cozinheira, com a eterna sopa de macarrão daquele verão aborrecido. No começo, quando estávamos sozinhos com os nossos pais, a comida era uma festa. Fúvia Flamínea nos servia cacarejando ao redor da mesa, com uma vocação de desordem que alegrava a vida. E no fim sentava-se conosco e terminava comendo um pouco do prato de cada um. Gente, só vou repetir aqui. O nome dela é Fúvia, Fúvia Flamínea, com F. Fúvia Flamínea. Nome diferente e meio difícil de falar. Mas desde que a senhora Forbes tomou conta dos nossos destinos, nos servia em silêncio tão obscuro que podíamos ouvir o burburinho da sopa fervendo na terrina. Sentávamos com a espinha dorsal apoiada no espaldar da cadeira, mastigando 10 vezes de um lado e 10 do outro, sem afastar os olhos da férrea e languida mulher outonal, que recitava uma lição de urbanidade aprendida de cor. Era igual à missa de domingo, mas sem o consolo das pessoas cantando. No dia em que encontramos a Moreia pendurada na porta, a senhora Forbes falou-nos dos deveres para com a pátria. Rubia Flamínea, quase flutuando no ar, rarefeito pela voz, serviu-nos depois da sopa um filé grelhado de uma carne nevada com um cheiro esplêndido. Para mim, que desde então preferia o peixe a qualquer outra coisa de comer da terra ou do céu, aquela lembrança de nossa casa de Guacamaial, foi um alívio para o coração. Mas meu irmão recusou o prato sem prová-la. Não gosto, disse. A senhora Forbes interrompeu a lição. Você não pode saber, disse. Nem provou. Dirigiu à cozinheira um olhar de alerta, mas já era tarde. A moreia é o peixe mais fino do mundo. Fligelmio, disse Pulvia Flamínea. Prove para ver. A senhora Forbes não se alterou. Contou-nos com seu método inclemente que a moreia era um manjar de reis na antiguidade e que os guerreiros disputavam sua bilis porque infundia uma coragem sobrenatural. Depois de pedir para nós, como tantas vezes em tão pouco tempo, que o bom gosto não é uma faculdade congênita, mas que tão pouco pode ser ensinado em qualquer idade, deve ser imposto na infância. De maneira que não havia nenhuma razão válida para não comer, eu, que havia provado a moreia antes de saber o que era, fiquei para sempre com uma contradição. Tinha um sabor suave, embora um pouco melancólico. Mas a imagem da serpente pregada no portal era mais aguda que meu apetite. Meu irmão fez um esforço supremo com o primeiro pedaço, mas não conseguiu suportar. Vomitou. Vá ao banheiro, disse a senhora Forbes sem se alterar. Lave-se bem e volte para comer. Senti uma grande angústia por ele, pois sabia o quanto lhe custava atravessar a casa inteira com as primeiras sombras e permanecer sozinho no banheiro o tempo necessário para se lavar. Mas voltou num instante, com outra camisa limpa, pálido e levemente sacudido por um tremor recôndito. Peraí que eu acho que pronunciei essa palavra errada. Recôndito. E resistiu muito bem ao exame severo de sua limpeza. Então a senhora Forbes trinchou um pedaço de moreia e deu a ordem de continuar. Eu passei um segundo bocado a duras penas. Meu irmão, porém, nem chegou a pegar os talheres. Não vou comer, disse. Sua determinação era tão evidente que a senhora Forbes retraiu-se. Está bem, disse, mas não vai ter sobremesa. O alívio de meu irmão me deu coragem.
cruzei os talheres sobre o prato, do jeito que a senhora Forbes nos ensinou que deveríamos fazer ao terminar, e disse: Eu também não vou comer sobremesa. Nem vão ver televisão, disse ela. Nem vamos ver televisão, respondi. A senhora Forbes pôs o guardanapo sobre a mesa e nós três nos levantamos para rezar. Depois mandou-nos para o quarto com a advertência de que deveríamos dormir no tempo que ela levava para acabar de comer. Todos os nossos pontos ficavam anulados. Só a partir de 20 tornaríamos a desfrutar de seus bolos de creme, suas tortas de baunilha, seus maravilhosos biscoitos de ameixas, como não haveríamos de conhecer outros no resto de nossas vidas. Cedo ou tarde, teríamos que chegar a esta ruptura. Durante o ano inteiro, havíamos esperado com ansiedade aquele verão livre na ilha de Pantelleria, no extremo meridional de Sicília. E assim tinha sido durante o primeiro mês em que nossos pais estiveram conosco. Ainda recordo como um sonho a planície solar das rochas vulcânicas, o mar eterno, a casa pintada de cal viva até os sardinéis, de cujas janelas viam-se nas noites sem vento os hades luminosas dos faróis da África. Explorando com meu pai os fundos adormecidos ao redor da ilha, havíamos descoberto uma rédea de torpedos amarelos, encalhados desde a última guerra. Havíamos resgatado uma ânfora grega de quase 1 metro de altura, com grinaldas petrificadas, em cujo fundo jaziam os rescaldos de um vinho imemorial e venenoso, e nos havíamos banhado num remanso fumegante, cujas águas eram tão densas que quase dava para caminhar sobre elas. Mas a revelação mais deslumbrante para nós tinha sido Fúvia Flaminia. Parecia um bispo feliz e sempre andava com uma ronda de gatos sonolentos que endorvavam seu caminho. Mas ela dizia que não os suportava por amor, e sim para impedir que as comessem, e sim para impedir que a comessem os ratos. De noite, enquanto nossos pais viam na televisão os programas para adultos, Fúvia Flaminia nos levava com ela para sua casa a menos de 100 metros da nossa e nos ensinava a distinguir as algaravias remotas, as canções, as rajadas de pranto dos ventos de Tunis. Seu marido era um homem jovem demais para ela. Trabalhava durante o verão nos hotéis de turistas do outro lado da ilha e só voltava para casa para dormir. Orestes vivia com os pais um pouco mais longe e aparecia sempre de noite com rédeas de peixes e canastas de lagostas acabadas de pescar. Pendurava na cozinha para que o marido de Fúvia Flaminia vendesse no dia seguinte para os hotéis. Depois colocava de novo a lanterna de mergulhador na fronte e nos levava para caçar préias, grandes como coelhos, que espreitavam os resíduos das cozinhas. Às vezes voltávamos para casa quando nossos pais haviam deitado, e mal podíamos dormir com o estrondo dos ratos disputando as sobras dos pátios. Mas mesmo aquele estorvo era um ingrediente mágico de nosso verão feliz. Só mesmo meu pai para resolver contratar uma preceptora alemã. Meu pai era um escritor do Caribe, com mais presunção que talento. Deslumbrado pelas cinzas das glórias da Europa, sempre pareceu ansioso demais para fazer-se perdoar por sua origem, tanto nos livros quanto na vida real, e havia-se imposto a fantasia de que não restasse em seus filhos nenhum vestígio de seu próprio passado. Minha mãe continuou sendo sempre tão humilde como tinha sido quando professora errante no Alto Guajira, e nunca imaginou que seu marido pudesse conceber uma ideia que não fosse proverbial. Portanto, nenhum dos dois deve ter se perguntado com o coração como seria nossa vida com uma sargenta de Dortmund, empenhada em incalcular-nos à força os hábitos mais rançosos da sociedade europeia, enquanto eles participavam com 40 escritores da moda de um cruzeiro cultural de 5 semanas pelas ilhas do mar Egeu. A senhora Forbes chegou no último sábado de julho no barquinho regular de Palermo, e desde que a vimos pela primeira vez, entendemos que a festa havia terminado. Chegou com umas botas de miliciano e um vestido de lapelas cruzadas naquele calor meridional e com o cabelo cortado como de homem debaixo do chapéu de feltro. Cheirava a urina de mico. Esse é o cheiro de todos os europeus, principalmente no verão, nos disse meu pai. É o cheiro da civilização. Mas, apesar de sua pompa marcial, a senhora Forbes era uma criatura esquálida. E talvez nos tivesse suscitado certa compaixão se fôssemos maiores ou se ela tivesse tido algum vestígio de ternura. O mundo ficou diferente.
As 6 horas do mar, que desde o começo do verão haviam sido um contínuo exercício de imaginação, converteram-se numa hora, só e igual, muitas vezes repetida. Quando estávamos com nossos pais, dispunhamos do tempo todo para nadar com Orestes, assombrados pela arte e a audácia com que frequentávamos os povos em seu próprio ambiente turvo de tinta e de sangue, sem outras armas além de suas facas de luta. Depois continuou chegando às 11 no barquinho com motor de popa, como fazia sempre. Mas a senhora Forbes não lhe permitia ficar conosco nem um minuto além do indispensável para a aula de natação submarina. Proibiu que voltássemos de noite à casa de Fúvia Flamínea, porque considerava uma familiaridade excessiva com os serviçais. E tivemos que dedicar à leitura analítica de Shakespeare o tempo que antes desfrutávamos caçando prédios. Acostumados a roubar mangas nos quintais e a matar cachorros atijolados nas ruas ardentes de Guacamaial, Guacamaial, para nós era impossível conceber tormento mais cruel que aquela vida de príncipe. Ainda assim, em pouco tempo percebemos que a senhora Forbes não era tão rígida consigo mesma como era conosco. E essa foi a primeira rachadura em sua autoridade. No começo, ela ficava na praia debaixo do guarda-sol colorido, vestida de guerra, lendo baladas de Schiller, enquanto Orestes nos ensinava a mergulhar e depois nos dava aulas teóricas de bom comportamento em sociedade, uma hora atrás da outra, até a pausa do almoço. Um dia pediu a Orestes que a levasse no barquinho a motor até as lojas de turistas dos hotéis e regressou com um maiô inteiriço, negro e reluzente como uma pele de foca, mas nunca entrou na água. Tomava sol na praia enquanto nadávamos e secava o suor com a toalha sem passar pelo chuveiro, de maneira que em 3 dias parecia uma lagosta em carne viva e o cheiro de sua civilização havia se tornado irrespirável. Suas noites eram de desabafo. Desde o princípio de seu mandato, sentimos que alguém caminhava pela escuridão da casa, bracejando na escuridão, e meu irmão chegou a se inquietar com a ideia que fossem os afogados e errantes dos quais Fúvia Flamínea tanto nos havia falado. Muito rápido descobrimos que era a senhora Forbes, que passava a noite vivendo a vida real de mulher solitária, que ela própria teria reprovado durante o dia. Certa madrugada, a surpreendemos na cozinha com a camisola de colegial, preparando suas sobremesas esplêndidas, com o corpo todo coberto de farinha até a cara e tomando uma taça de vinho do Porto com a desordem mental que teria causado escândalo a outra senhora Forbes. Naquela época, já sabíamos que depois que íamos deitar, ela não ia para o seu quarto, mas descia para nadar escondida, ou ficava até muito tarde na sala, vendo sem som na televisão os filmes proibidos para menores, enquanto comia tortas inteiras e bebia até uma garrafa do vinho especial que meu pai guardava com tanto zelo para as ocasiões memoráveis. Contra seus próprios sermões de austeridade e compostura, engasgava sem sossego com uma espécie de paixão desenfreada. Depois a escutávamos falando sozinha em seu quarto, e a ouvíamos recitando em seu alemão melodioso fragmentos completos de Die Jungfrau von Orleans. A ouvimos cantar, a ouvimos soluçando na cama até o amanhecer, e depois aparecia no café da manhã com os olhos inchados de lágrimas, cada vez mais lúgubre e autoritário. Nem meu irmão nem eu tornamos a ser tão infelizes como naquela época, mas eu estava disposto a suportá-la até o fim, pois sabia que, de todos os modos, sua razão haveria de prevalecer contra a nossa. Meu irmão, por sua vez, enfrentou-a com o ímpeto de seu gênio, e o verão feliz tornou-se infernal. O episódio da Moreia foi o último. Naquela mesma noite, enquanto ouvíamos da cama o vai e vem incessante da senhora Forbes na casa adormecida, meu irmão soltou de repente toda a carga de rancor que estava apodrecendo-lhe a alma. Vou matá-la, disse. Fiquei surpreso, não tanto pela decisão, mas pela casualidade de eu estar pensando a mesma coisa desde o jantar. Ainda assim, tentei dissuadi-lo. Eles vão cortar sua cabeça, disse. Na Sicília não existe guilhotina, respondeu. Além disso, ninguém vai saber quem foi. Pensava na ânfora resgatada das águas, onde ainda estava o sedimento do vinho mortal. Meu pai guardava porque queria mandar fazer uma análise mais profunda para averiguar a natureza de seu veneno, pois não podia ser o resultado do simples transcurso do tempo. Usá-lo contra a senhora Forbes era algo tão fácil que ninguém iria pensar que não tivesse sido acidente ou suicídio.
Portanto, ao amanhecer, quando a sentimos cair extenuada pela fragorosa vigília, pusemos vinho na ânfora na garrafa do vinho especial de meu pai. Pelo que ele nos dissera, aquela dose era suficiente para matar um cavalo. Tomávamos café da manhã. Gente, será que eles vão matar a velha mesmo? Meu Deus. Tô chocado agora. Que eles colocaram, né? Eu achei que ia ficar só na vontade. Vamos lá. Tomávamos café da manhã na cozinha às 9 em ponto, servido pela própria senhora Forbes com os pãezinhos doces que Fulvia e a Flamínia deixavam muito cedo no fogão. 2 dias depois da substituição do vinho, enquanto tomávamos o café da manhã, meu irmão me fez perceber com um olhar de desencanto que a garrafa envenenada estava intacta na cristaleira. Isso foi numa sexta-feira. A garrafa continuou intacta durante o fim de semana, mas na noite de terça-feira, a senhora Forbes bebeu a metade enquanto via filmes libertinos na televisão. Ainda assim, chegou pontual como sempre ao café da manhã da quarta-feira. Tinha sua cara habitual de noite péssima, e os olhos estavam tão ansiosos como sempre atrás dos vidros maciços. E tornaram-se mais ansiosos ainda quando encontrou na cestina dos pães uma carta com selos da Alemanha. Leu enquanto tomava café, como tantas vezes nos dissera que não se devia fazer. E ao longo da leitura, passavam por sua cara as rajadas da claridade que as palavras escritas irradiavam. Depois arrancou os selos do envelope e colocou-os na cesta com os pãezinhos que sobraram, para a coleção do marido de Fulvia Flamínio. Apesar de sua má experiência inicial, naquele dia acompanhou-nos na exploração dos fundos marinhos. Desculpa, gente. E ficamos vagando por um mar de águas delgadas até que começou a esgotar-se o ar de nossos tanques e voltamos para casa para tomar lições de boas maneiras. A senhora Forbes não apenas esteve com um ânimo floral durante todo o dia, como na hora do jantar parecia mais viva do que nunca. Meu irmão, por sua vez, não podia suportar o desânimo. Assim que recebemos a ordem de começar, afastou o prato de sopa de macarrão com um gesto provocador. Estou de saco cheio dessa água de minhoca, disse. Foi como se tivesse atirado na mesa uma granada de guerra. A senhora Forbes ficou pálida. Seus lábios endureceram-se até que a fumaça da explosão começou a se dissipar, e as lentes de seus óculos embaraçaram-se de lágrimas. Depois tirou os óculos, secou-os com o guardanapo e, antes de se levantar, colocou em cima da mesa com a amargura de uma capitulação sem glória. Façam o que quiserem, disse. Eu não existo. Trancou-se em seu quarto às 7, mas antes da meia-noite, quando supunha que já estávamos dormindo, a vimos passar com a camisola de colegial, levando para o dormitório meio bolo de chocolate e a garrafa com mais 4 dedos do vinho envenenado. Coitada da senhora Forbes, falei. Meu irmão não respirava em paz. Coitado de nós, se ela não morrer essa noite. Coitado de nós se ela não morrer essa noite. Naquela madrugada, tornou a falar sozinha um tempão. Declamou Schiller em altos brados, inspirado por uma loucura frenética, e culminou com um grito final que ocupou todo o espaço da casa. Depois suspirou muitas vezes até o fundo da alma e sucumbiu com um assobio triste e contínuo como de uma barca à deriva. Quando despertamos, ainda esgotados pela tensão da vigília, o sol dava facadas através das persianas, mas a casa parecia mergulhada num lago. Então percebemos que era quase 10 da manhã e que não tínhamos sido despertados pela rotina matinal da senhora Forbes. Não ouvimos a descarga da privada às 8, nem a torneira da pia, nem o ruído das persianas, nem as ferraduras das botas. E os 3 golpes mortais na porta com a palma da mão. Negreiro. Meu irmão pôs a orelha contra a parede, reteve a respiração para perceber o mínimo sinal de vida no quarto contínuo, e no fim exalou um suspiro de libertação. Pronto, disse. A única coisa que se ouve é o mar. Preparamos nosso café da manhã pouco antes das 11, e depois descemos para a praia com 2 cilindros para cada um e outros 2 de reserva. Antes que Fulvia Flamínia chegasse com sua ronda de gatos para fazer a limpeza da casa, Oreste já estava no embarcadouro estripando um dourado de 6 libras que acabara de caçar. Dissemos a ele que havíamos esperado a senhora Forbes até às 11, e como ela continuava dormindo, decidimos descer sozinhos para o mar. Contamos ainda que na noite anterior ela havia sofrido uma crise de choro na mesa, que talvez tivesse dormido mal e preferido ficar na cama.
Orestes não se interessou muito pela explicação, tal como esperávamos, e acompanhou-nos a perambular pouco mais de uma hora pelos fundos do mar. Depois indicou-nos que subíssemos para almoçar, e foi no barquinho a motor vender o dourado nos hotéis dos turistas. Da escadaria de pedra dissemos adeus com a mão, para que acreditasse que pretendíamos subir para casa, até que desapareceu na curva das ilhotas. Então pusemos os tanques de oxigênio e continuamos nadando sem a permissão de ninguém. Eu não sei se falar na idade deles, né? Falou, eu esqueci, gente. Deixa eu ver se tá aqui no começo. Eu fiquei curioso com a idade deles agora, porque além deles terem cometido esse crime, né? O cara deixou eles sozinhos lá. Enfim, não devem ser muito novos, não, mas eu não lembro de ter falado a idade, não. Ó, o dia estava nublado e havia um clamor de trovões escuros no horizonte. Mas o mar era liso e diafano e se bastava de sua própria luz. Nadamos na superfície, até a linha do farol de Pandelaria. Dobramos depois uns 100 metros à direita e submergíamos onde calculávamos que havíamos visto os torpedos de guerra no princípio do verão. Lá estavam. Eram 6, pintados de amarelo solar e com seus números de série intactos, e deitados no fundo vulcânico, numa ordem perfeita que não podia ser casual. Depois continuamos girando ao redor do farol, na busca de uma cidade submersa, da qual tanto e com tanto assombro Fúvia Flamínea nos havia falado, mas não conseguimos encontrar. Após 2 horas, convencidos de que não havia novos mistérios por descobrir, saímos à superfície com o último sorvo de oxigênio. Havia se precipitado uma tormenta de verão enquanto nadávamos. O mar estava revolto, e uma multidão de pássaros carnívoros revoava com pios ferozes sobre a trilha de peixes moribundos na praia. E será que vai acontecer alguma coisa com eles? Mas a luz da tarde parecia acabada de ter sido feita, e a vida era boa sem a senhora Forbes. No entanto, quando acabamos de subir, a duras penas a escadaria dos rochedos, vimos muita gente na casa, e 2 automóveis da polícia na frente da porta, e tivemos consciência pela primeira vez do que tínhamos feito. Meu irmão ficou trêmulo e tentou regressar. Eu não entro, disse. Eu, por minha vez, tive a inspiração confusa de que, ao ver o cadáver, já estaríamos a salvo de toda suspeita. Tranquilo, disse ele. Respire fundo e pense numa coisa só. Nós não sabemos nada. Ninguém prestou atenção em nós. Deixamos os tanques, as máscaras e as nadadeiras no portal e entramos pela galeria lateral onde estavam 2 homens fumando sentados no chão ao lado de uma maca de campanha. Percebemos então que havia uma ambulância na porta posterior e vários militares armados de rifle. Na sala, as mulheres da vizinhança rezavam em dialeto, sentadas nas cadeiras que haviam sido postas contra a parede. E seus homens estavam amontoados no quintal falando de qualquer coisa que não tinha nada a ver com a morte. Apertei com força a mão de meu irmão, que estava dura e gelada, e entramos na casa pela porta de trás. Nosso dormitório estava aberto e no mesmo estado em que o havíamos deixado pela manhã. No da senhora Forbes, que era o seguinte, havia um carabineiro controlando a entrada, mas a porta estava aberta. Espiamos para dentro com o coração oprimido, e mal tivemos tempo quando Fúvia Flamínea saiu da cozinha, feito uma ventania, e fechou a porta com um grito de espanto. Pelo amor de Deus, Figlioli, não olhe! Figlioli, não olhe. Era tarde. Nunca no resto das nossas vidas haveríamos de esquecer o que vimos naquele instante fugaz. 2 homens à paisana estavam medindo a distância da cama à parede com a fita métrica, enquanto outros tiravam fotografia com uma câmera de manta negra, como a dos fotógrafos dos parques. A senhora Forbes não estava sobre a cama de volta. Estava estendida de lado no chão, nua num charco de sangue seco que havia atingido por completo o soalho do quarto e tinha um corpo crivado a punhaladas. Eram 27 feridas de morte. E pela quantidade, pela civícia, notava-se que tinham sido assentadas com a fúria de um amor sem sossego, e que a senhora Forbes os havia recebido com a mesma paixão, sem nem mesmo gritar, sem chorar, recitando Schiller com sua bela voz de soldado, consciente de que era o preço inexorável de seu verão feliz. Ponto de 1976. Então eles não mataram ela, né? Alguém matou.
Aí, viu? É esse tipo de coisa que o conto, né? A diferença do conto. A gente vai ficar com esse mistério na vida. Isso aqui poderia virar um livro de ficção grande. Pessoal, paramos na página 213, né? Terminamos aí. 10º conto. O próximo é bem curtinho, acho que eu vou lançar ele hoje também junto com esse. Bem, bem curtinho. Mas já vou parar aqui para lançar logo. Vai ficar faltando 2 para a gente finalizar e começarmos nossa próxima leitura. Mas, no mais, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu gostei muito, gostei muito. A pau a pau com o primeiro, porque eu achei o mistério muito bom e os, os personagens, as crianças são, meu Deus, assassinos, né? Pelo menos tentaram assassinar ela. E fiquei com esse mistério aí, quem será que matou ela? Mas enfim, pessoal, um abraço e até a próxima leitura.